Fala concurseiro, eu sou o professor Wendel Lima, eu vou estar junto com você nessa aula de raciocínio lógico matemático. Aproveite, siga-me nas redes sociais para acompanhar dicas incríveis dessa disciplina. Então, sem nenhuma delonga, vamos direto para a aula. Vamos lá, vem comigo. Quando a gente fala de raciocínio lógico, quando a gente vai pegar um edital que tem essa disciplina, a primeira parte, aliás, o primeiro tópico que a gente vai ver lá é a parte de lógica proposicional, tá? Mas o que vem a ser a lógica proposicional? Vamos observar aqui, olha só. A lógica proposicional, a gente pode definir ela de maneira bem simples, direta e objetiva, com a parte da lógica que estuda as proposições e as suas relações, certo? Mas, Wendel, como assim? Como assim relações? Neste tópico, a gente vai estudar as proposições de fato, tá? Definição de proposições. Daí vem conectivos lógicos, tabela verdade, tautologia, contradição e contingência. Então, isso aqui é a base de todo o estudo do raciocínio lógico. Beleza? Então, como a gente está começando pela parte de lógica proposicional, vamos primeiramente definir o que é uma proposição. Então, vamos lá. Olha só, uma proposição a gente pode definir como uma frase ou uma sentença que obedece às seguintes características. Olha para cá. Primeiro, tem que ser uma sentença declarativa, ou seja, ela precisa me fornecer informação, tem que me falar algo, tem que me informar sobre algo, tá? Ela precisa ter o sentido completo, ou seja, eu preciso entender completamente a informação que me está sendo passada, tá? Ela precisa ter um valor lógico, ou seja, ou eu preciso ser capaz de julgar essa sentença ou como verdadeira ou como falsa. Beleza? Então, valor lógico é isso. É você olhar para a informação e você conseguir julgá-la. Ou como verdadeira ou como falsa. Isso é um valor lógico. Tá? Se tiver um sujeito, esse sujeito precisa ser um sujeito definido. Ou seja, eu preciso saber quem é esse sujeito. Tá? Tem que ter verbo. E, por fim, pode ser expressa por meio de uma oração ou por meio de símbolos matemáticos, tá? Então, uma proposição, ela precisa necessariamente obedecer a todos esses itens, certo? Muito bem. Aí, seguindo aqui, as proposições geralmente são representadas por letras do nosso alfabeto. Então, se a gente vai ver aqui no decorrer das aulas, toda vez que a gente vai se dirigir a uma proposição, a gente vai representar ela com a letrinha do nosso alfabeto, tá? Vamos aos exemplos. Vamos aqui, Exemplos. Proposição P. Deixa eu achar aqui a minha setinha. Muito bem. Muito bem. Proposição P. Exercício físico faz bem para a saúde. Eu tenho aqui uma sentença. Vamos verificar se essa sentença é ou não uma proposição. Tá? Primeiramente, perceba que eu chamei essa proposição de P, tá? Só para representar mesmo, a gente escolhe uma letrinha do nosso alfabeto, certo? Aí vamos ver aqui, Primeira coisa, essa frase, tá? Exercício físico faz bem para a saúde. Ela é uma sentença declarativa, sim ou não? Ela está fornecendo alguma informação, sim ou não? Ora, está. Né? Está me fornecendo a informação de que sim, que o exercício físico ele faz sim bem para a saúde. Então sim, é uma sentença declarativa, tá? Segundo item, será que essa sentença ela tem o sentido completo? Você entende completamente a informação que está sendo passada? Sim, né? Tranquilamente. O exercício físico faz bem para a saúde. Entendi completamente essa sentença. Tudo certo por enquanto, tá? Essa sentença, será que ela tem um valor lógico? Será que você consegue olhar para essa sentença e julgá-la como ou verdadeira ou falsa? Ora, exercício físico faz bem para a saúde. Galera, é óbvio que essa sentença ela é verdadeira, tá, pessoal? Então, como eu consigo julgar, como ela tem um valor lógico, então ela obedece também a este item aqui, certo? Muito bem. Se tiver um sujeito, é um sujeito definido. Galera, quem que é o sujeito aqui dessa sentença? Exercício físico faz bem para a saúde. O sujeito é exercício físico, tá? Como nós sabemos quem é o sujeito, nós dizemos que é um sujeito definido, tá? Então, obedece também aqui essa sentença sem problema nenhum, tá bom?
Próximo item, tem que ter verbo. Olha para cá. Faz. Faz do verbo fazer. Tem verbo sim, com certeza. Tá bom? E por último, pode ser expressa por meio de uma oração ou de símbolos matemáticos. No caso aqui é uma oração, né? É um texto, tá? É uma oração. Então, muito bem. Esta frase aqui, ela obedeceu a todos esses itens. E, portanto, essa sentença que eu chamei de P, ela é sim uma proposição. Beleza? Tá claro isso para você? Espero que sim. Vamos observar agora o próximo exemplo. Vamos lá. Ó. Alagoas é a capital do Brasil. Vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo aqui, tá? Ora, é uma sentença declarativa? Claro que é, gente. Ela está fornecendo informação, óbvio, tá? Tem sentido completo? Claro que tem. A informação foi compreendida sem grandes problemas, que Alagoas é a capital do Brasil, beleza. Tem valor lógico? Claro que tem. Ora, Alagoas é a capital do Brasil, essa sentença tem sim um valor lógico, e esse valor lógico ele é falso, tá, pessoal? Óbvio que essa frase é falsa, tá? Mas só pelo fato de eu conseguir julgar, ela tem sim um valor lógico, tá bom? Sujeito, será que tem sujeito aqui? Vamos ver. Alagoas, né? A gente sabe quem é o sujeito, é um sujeito definido. Muito bem. Será que tem verbo? Olha para cá. É do verbo ser. Tem verbo sim. E por último, é uma oração. Muito bem. Essa sentença aqui também é uma proposição, porque obedeceu a todos aqueles itens. Beleza? Muito bem. Agora eu vou analisar as outras, só que eu vou ser ainda mais objetivo, porque eu já vou passar uma dica incrível para você, para não perder tempo analisando todos esses itens. Olha só. Sempre que você quiser verificar se uma sentença é ou não uma proposição, basta você verificar este item aqui, ó. Tem valor lógico, tá? Se você olhar para uma sentença, deixa eu aparecer aqui para você olhar para mim, para a gente conversar um pouquinho melhor. Vamos lá, ó. Cadê? Muito bem, olha só. Sempre que você observar uma sentença, você vai pensar o seguinte: ora, será que eu consigo julgar essa sentença? Será que eu consigo atribuir um valor lógico a essa sentença? Se você conseguir, ela vai ser uma proposição, certo? Não importa se é verdadeiro, não importa se é falso. Só pelo fato de você conseguir atribuir um valor lógico, isso já faz dessa sentença uma proposição. Não precisa nem observar o resto, tá? Agora, se você olhar para a sentença e não conseguir atribuir um valor lógico de forma alguma, então a sentença não é uma proposição. Beleza? Agora vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente poder analisar a outra de uma forma bem mais rápida. Olha só. Próxima sentença, ele chamou aqui de R. Ele diz que o Natal é comemorado em dezembro, né? Então, olha só. Será que eu vou conseguir atribuir um valor lógico a essa sentença? Claro que eu vou, né, pessoal? O Natal é comemorado em dezembro. Isso tem sim um valor lógico e é verdadeiro. Certo? Então, só pelo fato de eu conseguir atribuir um valor lógico, isso já faz dessa sentença uma proposição. Não tenha dúvida quanto a isso. Tá bom? Olha a outra. Ó, essa sentença aqui que ele chamou de S. Olha o que ele diz. 1 mais 1 é igual a 11. Será que eu consigo julgar essa sentença? Claro que a gente consegue, pessoal. Essa informação aqui, ela é falsa, tá? Mas não importa se é verdadeira. Não importa se é falsa. Só pelo fato de eu conseguir julgar como ou verdadeiro ou falso, já faz dela uma proposição. Certo? E um detalhe importante é que essa aqui, ela foi expressa com símbolos matemáticos, tá? Mas é proposição do mesmo jeito. Certo? Muito bem. E a última, choveu hoje. Olha só que interessante, né? Choveu hoje. Você, tá? Deixa eu aparecer aqui de novo para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Olha só. Você que está me assistindo agora, você consegue julgar essa frase? Ora, consegue, né? Aí, por onde você passou no dia de hoje, onde você esteve, choveu no lugar onde você esteve? Você consegue julgar isso, não é verdade? Aí você pode dizer para mim, poxa, Wendel, onde eu estive, né, por onde eu passei, choveu hoje. Show de bola. Só pelo fato de você conseguir julgar, já faz dessa sentença uma proposição. Tá? Ah, Wendel, mas eu estou assistindo essa aula sua agora de um lugar e aqui onde eu estou, por onde eu passei hoje, não choveu.
E agora, como é que faz? Mas, gente, só pelo fato de você conseguir julgar, já faz dessa sentença uma proposição. Então, eu queria que você gravasse isso. Não importa se é verdadeiro, não importa se é falso. Se você conseguir julgar, se você conseguir atribuir um valor lógico a essa sentença, já é uma proposição. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Nesse caso aqui, nós temos uma proposição sim também. Tá bom? Um detalhe importante é que essa sentença ela não tem sujeito, né? Ela não tem sujeito, tá bom? Então, não é obrigatório que uma proposição tenha sujeito, mas se ela tiver, a gente precisa saber quem é esse sujeito, tá bom? Então, essa é a definição de proposição, ok? Muito bem, vamos seguir agora, vamos lá. Todas as proposições elas obedecem a 3 princípios básicos. O primeiro é o princípio da não contradição, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é meio óbvio, né? Não faz sentido uma frase, uma sentença, ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Não tem como. Ela não pode se contradizer, certo? Princípio da identidade é o princípio que diz que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma proposição falsa sempre será falsa. Também não tem muito segredo aqui, tá? E princípio do terceiro excluído é o princípio que diz que uma proposição só pode ter 2 valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira opção, não existe um terceiro valor lógico, não. Ou é verdadeiro ou é falso. Então o resumo desses princípios é isso, tá, pessoal? Qualquer proposição, ela ou é verdadeira ou é falsa, não tem outra opção, tá bom? Seguimos. E aí, pessoal, tão importante quanto saber o que é uma proposição é saber aquilo que não é, tá? As frases que não são proposições. E para isso, eu trago aqui um macete para você, que é um macete do peso, tá, pessoal? Um macetezinho que vai ajudar muito você nesse tipo de questão, tá? Então, o que que diz o macete do peso? Não são proposições esse tipo de frase aqui, ó. As perguntas, as frases exclamativas, as sentenças abertas e as ordens. Aí você vê peso, P de perguntas, E de exclamativas, S de sentenças abertas e O de ordens. Esse tipo de frase, esses tipos de frases não são proposições, tá? Por exemplo, um exemplo de pergunta. Vamos lá, ó, se eu disser assim para você, ó, tudo bem? Certo? É uma pergunta, não é proposição, tá? Qualquer pergunta não é proposição, tá? Exemplo aqui de frase exclamativa agora, quando a gente fala assim, por exemplo, ó, bom dia, né? Bom dia é uma frase exclamativa. Frase exclamativa não é proposição, tá? Vou pular a sentença aberta por enquanto, vamos ver as ordens. Como é que seria um exemplo de ordem? Quando eu digo assim para você, ó, preste atenção. Preste atenção. Eu estou te dando uma ordem. Ordens não são proposições. Belezinha? Então, essas aqui, ó, perguntas, exclamativas e ordens são bem tranquilas, tá, pessoal? Não são proposições, não tem muito o que pensar, tá? Agora, sentenças abertas, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque sentenças abertas são aquelas que têm o sentido vago. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu chegue para você do nada e diga essa frase aqui, ó. A bolsa rosa. Ó, deixa eu aparecer aqui para você me ver melhor, a gente poder conversar melhor. Ó, chego para você do nada e digo o seguinte, ó. A bolsa rosa. A bolsa rosa. Certo? O que você ia me dizer nesse caso? Ah, provavelmente você ia olhar para mim e dizer, sim. O que tem a bolsa? Por que você está falando da bolsa? O que eu tenho a ver com essa bolsa? Que diabos essa bolsa está fazendo aqui na nossa questão? Né? Então, essa frase, a bolsa rosa, ela ficou vaga. Na verdade, ficou uma coisa sem sentido, foi uma coisa totalmente sem contexto. Além disso, voltando para cá, a gente observa que não tem como a gente atribuir um valor lógico a isso aqui. A bolsa rosa, sim, o que tem? Né? Então, como ficou uma frase de sentido vago, isso aqui não é uma proposição, tá, pessoal? Não é proposição. Essa frase aqui é uma sentença aberta, certo? É uma sentença aberta, sentido vago, tá bom?
Outro exemplo de sentença aberta é quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. X mais 1 igual a 4, certo? Sempre que você pegar uma sentença em que ela tiver a presença de uma incógnita são letrinhas, tá? São letras aqui, no caso aqui o X. Esse tipo de sentença não vai ser proposição. Esse tipo de sentença é uma sentença aberta também, tá, pessoal? Mas, Wendel, por que é uma sentença aberta? Porque a gente não consegue julgar, certo? A gente não consegue julgar. Por exemplo, se eu disser para você que o x é 3, o que acontece? 3 mais 1 dá 4. Isso faz a sentença ser verdadeira, tá? Mas se eu disser para você, por exemplo, que o x é qualquer outro número, sei lá, que o x é 5. 5 mais 1 dá 6. 6 igual a 4, isso faz a sentença ser falsa, tá? Como eu não estou dizendo para você qual é o valor de x, a gente não consegue julgar. Então, se eu não consigo julgar, não é proposição, vai ser uma sentença aberta, tá, pessoal? Então, aqui, ó, é como se fosse uma sentença que eu não conhecesse o sujeito, né? E a gente viu que o sujeito precisa ser definido, certo? Da mesma forma aqui, galera, que nesse exemplo anterior, né, da bolsa rosa, se você prestar bem atenção nela, você vai ver que essa frase aqui também não tem verbo, né? Dava para matar essa informação também por isso, não tem verbo, tá? Então, sentenças abertas são aquelas que têm sentido vago, que a gente não consegue julgar, belezinha? Então, tá aí os tipos de sentenças que não são proposições, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Ó, exercíciozinho para a gente treinar. Assinale os itens que apresentam proposições. Seria legal que você pausasse esse vídeo, tentasse responder aí no seu lugar, no seu canto, tentasse fazer e depois desse o play aqui de novo para a gente poder verificar. Certo? Se você puder fazer isso, vai ser legal. Vamos lá. Primeira, 10 mais 8 é igual a 18. Lembra do macete? Se eu consigo julgar, é proposição. Se eu não consigo julgar, não vai ser. Aqui, ó, 10 mais 8 igual a 18. Isso é verdadeiro. Eu consigo julgar. Então, é proposição. Tá? Segunda, se Paula estudar muito, então será aprovada. Nossa, passando um carro aqui bem na hora da aula. Um carro de som. Enfim, vamos lá. Isso é a concorrência emanando energias negativas. Mas vamos para cima, vamos lá. Se Paulo estudar muito, então será aprovada. Será que dá para a gente julgar? Galera, dá, né? Essa frase aqui é verdadeira. Seja lá quem for, se estudar muito, em algum momento, com certeza será aprovada sim no concurso, no vestibular, seja lá onde for. Tá bom? Então, é uma proposição, tá? Próxima. Aquele homem é muito estudioso. Aquele homem é muito estudioso. Será que a gente consegue julgar essa frase? Ora, não, né, gente? Claro que não. Por que não dá pra gente julgar? Aquele homem, sim. Que homem? Qual é o homem? Eu não sei, né? Lembra que se a sentença tiver um sujeito, eu preciso saber quem é esse sujeito. Como eu não sei, eu não consigo julgar. Isso aqui é uma sentença aberta, não é proposição, tá bom? Próxima. O Brasil é um país europeu. Ora, essa é fácil, né? A gente consegue julgar tranquilamente. Essa sentença aqui é falsa, tá? Então aqui, como eu consegui julgar, é uma proposição. Também foi fácil essa aqui, tá? Próxima. Beba água. Essa é fácil também da gente verificar. Galera, beba água não é proposição. Por quê? Porque é uma ordem. E ordens não são proposições, certo? Próxima. 3x menos y igual a 9. Também não é proposição. Lembra da dica? Sempre que você bater o olho e perceber que tem letras, que tem incógnitas, não serão proposições. Isso aqui é uma sentença aberta. Não é proposição, não vamos marcar, tá? Próxima. Ela compra muitos sapatos. Será que a gente consegue julgar essa sentença? Não, claro que não. Por que não dá? Porque eu não sei quem é ela. Lembre-se, se tiver um sujeito, eu preciso saber quem é esse sujeito. Aqui ela compra muitos sapatos. Eu não consigo julgar porque eu não sei quem é ela. É uma sentença aberta, tá? Próxima,
Feliz Natal, exclamação, não vai ser sentença, tá? Aliás, não vai ser proposição, é uma sentença exclamativa, tá? Próxima, 2 é maior do que 5. Galera, 2 é maior que 5? Claro que não, mas a gente consegue julgar, né? Isso aqui é falso. Só pelo fato de conseguir julgar, é sim uma proposição, tá bom? Agora aqui tem que tomar cuidado nessa, ó. Aquele que persiste consegue seus objetivos. Aquele que persiste consegue seus objetivos. Galera, presta atenção nessa aqui, tá? Quem é que consegue seus objetivos? É qualquer pessoa? Não. É aquele que persiste. Então, esse sujeito, eu sei sim quem ele é, tá? É todo aquele que persiste. Portanto, essa sentença, ela é uma proposição, tá? Daí você pode ficar com dúvida, por exemplo, nessa aqui que a gente viu, ó. Aquele homem é muito estudioso. Gente, dica prática para você se ligar. Se for aquele que, aquela que, vai sim ser proposição. Se for só aquele ou só aquela, aí não vai ser. Beleza? Grava a dica dessa forma que aí não tem erro, tá bom? Próxima, você estudou hoje? Galera, não é, né? Isso aqui é uma pergunta, tá bom? E a última, hoje fez calor. Aí, será que você consegue julgar essa sentença? Né? Eu já dei a dica para você, tá? Essa aqui é sim uma proposição. Não tem sujeito, mas é uma proposição, porque assim a gente consegue julgar. Por exemplo, eu sou aqui de Maceió, Alagoas. Aqui onde eu moro, todos os dias faz calor. Então, para mim, aqui seria verdadeiro, tá? Mas mesmo se você mora num lugar, se você está num lugar em que hoje fez frio, por exemplo, aí você consegue dizer que isso é falso. Mas como eu já disse, não importa se é verdadeiro, não importa se é falso. O que importa é você conseguir julgar. Belezinha? Muito bem. Vamos seguir. Tipos de proposições. Uma proposição, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A diferença é muito tranquila, olha só. Uma proposição simples é aquela que me fornece uma única informação. Por exemplo, olha para cá, Fernando estuda. É uma informação só, tá? E a composta é aquela que me fornece mais de uma informação. Por exemplo, Fernando estuda e Ana trabalha. Aqui eu tenho duas informações, então é uma proposição composta, tá bom? E aí eu quero que você entenda que uma proposição composta, ela é uma junção de duas ou mais proposições simples. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para esse exemplo, ó. Fernando estuda e Ana trabalha. Fernando estuda é uma proposição simples. Ana trabalha é uma proposição simples. Agora, quando eu junto essas duas proposições simples, aí eu formo uma proposição que é composta. Ou seja, a proposição composta, nesse caso, foi uma junção de duas proposições simples. Certo? E para poder juntar as proposições simples, eu preciso de algo que junte elas. Eu preciso de algo que as conecte. Eu preciso de um conectivo lógico. Que nesse exemplo eu usei o conectivo E. Certo? Mas ele é apenas um de outros conectivos que existem. Então vamos observar aqui quais são os conectivos lógicos. Temos o E, o OU, o OU, o se então e o se e somente se. Então você precisa compreender que o objetivo de um conectivo lógico, ele é juntar proposições simples para formar proposições compostas, certo? E esses são os cinco conectivos que existem dentro do ramo da lógica, certo? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Vamos aqui, ó. Classifica as proposições abaixo em simples ou compostas. Vamos lá. Primeira, ou te darei um beijo ou te darei uma tapa. Eu percebo aqui a existência do conectivo ou, né? Então é composta, certo? Duas informações. Te darei um beijo, te darei um tapa. Duas informações e também tem conectivo, tá? B, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. É simples, só uma informação, tá? Próxima.
Hoje faz frio e chove lá fora. Tem duas informações, tem conectivo. Composta. Letra D. Carlos estuda para concurso público e Camila trabalha bastante. Composta. Duas informações, tem conectivo. Letra E. Matemática é a disciplina favorita da maioria dos concurseiros. Olha só, será que é verdadeira essa sentença? Enfim, então ó, nesse caso só tem uma informação, é simples, tá? Próxima. Alagoas é a capital do Brasil se e somente se todas as casas são brancas. Composta, tá? Tem um conectivo, tem duas informações, composta, tá? Próxima aqui. Carlos e Camila estudam para concurso público. Aqui tem que ter atenção, galerinha. Quantas informações estão sendo passadas aqui? Uma, que é a de Carlos e a Camila, que estudam para concurso. Nesse caso, este E não é um conectivo lógico. Ele não está ligando proposições simples, tá certo? Aqui no caso, quem é composto é o sujeito, mas ele poderia dar o nome de 1 milhão de pessoas aqui, que ainda assim seria uma proposição simples, que seria, no caso, a informação de que esse tanto de gente estuda para concurso público, beleza? Então, é uma única informação, proposição simples, tá? Próxima. Na obra do grande escritor Graciliano Ramos consta o livro Vidas Secas. Galera, só tem uma informação sendo passada aqui, então é simples, né? Que na obra do cara tem o livro tal, simples, tá? Próxima. Se penso, então existo. Olha a presença do conectivo se então, tá? A informação de que eu penso, a informação de que eu existo. Duas informações e ainda tem um conectivo lógico, proposição composta, tá? E a última, a forte polarização no Brasil é, em partes, consequência da propagação de fake news. Quantas informações estão sendo passadas aqui? Ele está dizendo que a forte polarização do Brasil é consequência da propagação de fake news. Uma única informação, proposição simples. Belezinha? Show de bola. Próximo aqui, vamos fazer um segundo exemplo para a gente poder fechar essa aula. Olha só. Considere as proposições a seguir e escreva as proposições compostas que estão sendo solicitadas. Aí aqui, ó, A é verão, B, calor é melhor do que frio, C, vermelho é a cor mais quente. Olha para cá. Ele quer A, este símbolo e o B. Se a gente voltar aqui rapidinho, ó, aqui eu botei ao lado dos conectivos o símbolo que os representa, tá, pessoal? Então, cada conectivo tem um símbolo que representa eles, certo? Vamos voltar para cá. Então, esse símbolo é o conectivo OU. Aí, como é que seria? Ó, A é verão, ou... Aí vem B agora. Calor é melhor do que frio. Então, eu boto A, boto a proposição B, e no meio das duas eu coloco o conectivo OU. Certo? É assim que a gente faz, tá? Próxima. C. Vermelho é a cor mais quente. Olha esse conectivo. Se somente se é verão. Olha só como é que ficaria. Tá aqui. Vermelho é a cor mais quente. Tá aqui a sentença C. Aí vem agora o conectivo. Se somente se é verão. Tá aqui a sentença A. Certo? Próxima. Esse aqui é o ou. Quando for o ou, tu coloca um ou no começo e um ou no meio. Aqui ficaria assim, ó. Ou vermelho é a cor mais quente, ou calor é melhor do que frio. Ou no começo, ou no final. Certo? Esse aqui é o conectivo se, então. Como é que seria ele? Olha para cá. Começa colocando se e bota a vírgula com o então no meio. Então, se é verão, então calor é melhor do que frio. Tá? Próxima, esse símbolo é o conectivo E, então vai ficar aqui a proposição B, olha só. Calor é melhor do que frio e vermelho é a cor mais quente. Coloco o E no meio dos dois. E a última, conectivo principal é o se, então, coloco o se, tá? Se, aí vem pra cá, tá? Olha o A. É verão e, aí vem o B agora. Calor é melhor do que frio, então vermelho é a cor mais quente. Belezinha?
Então a gente fecha aqui essa aula, espero que você tenha entendido, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!